Meus amigos, hoje, dia 7 de agosto, é data de aniversário do Rio Grande do Norte. E eu quero aqui, nesse meu comentário, falar um pouco sobre essa data, o porquê, falar um pouco dessa história. Como nós sabemos, como nos foi contado, como nos é contado através dos livros, nós temos o fato inicial da nossa colonização, que é o descobrimento do Brasil, ocorrido no dia 22 de abril do ano de 1500. Mas para se chegar a isso, é preciso, para se entender o fato, né? Nós vamos falar um pouquinho do descobrimento, fatos que antecedem o descobrimento, e falar dessa data de aniversário do Rio Grande do Norte, que tem tudo a ver com o nascimento jurídico do Brasil, que isso ocorreu do ano seguinte ao descobrimento. Pois bem, eu vou voltar atrás da data do descobrimento do Brasil, alguns anos, para que a gente entenda esse contexto. Nós tivemos um fato geopolítico de grande importância ocorrido no dia 29 de maio de 1453. 1453, portanto 47 anos do descobrimento do Brasil, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O que é que isso significa? Como é que foi isso, né? Naquela época, até o início aí, meados do século XV, a Europa, os países europeus, se abasteciam de produtos de primeira necessidade e artigos também para a época de luxo, produzidos por países do Oriente, notadamente da Índia e também da China, já nessa época, né? A China tem 6 mil anos de civilização e a Índia tem 70 mil anos. Bom, então esses produtos chegavam à Europa e eram comercializados em Constantinopla, que era uma cidade considerada como um entreposto comercial. Essas mercadorias chegavam pelo Mar Vermelho, exatamente no Estreito de Bósforo, né? Ponto onde Ásia e Europa quase se encontram, no Estreito de Bósforo, né? Territorialmente falando. No dia 29 de maio de 1453, os turcos otomanos fizeram a tomada de Constantinopla e, tomando Constantinopla, proibiram a prática do comércio de produtos do Oriente para a Europa. E então, dada a necessidade do uso desses produtos, os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, começaram a tentar descobrir formas de chegar à Índia sem que fosse pelo Mar Vermelho, sem que fosse pelo Estreito de Bósforo, que estava impedida o comércio de produtos em Constantinopla. E daí começa o estudo das grandes navegações. É a partir dessa época que se cria a Universidade de Sagres, Portugal, para estudar as formas de navegação e tal. É quando se descobre que é possível chegar à Índia contornando todo o continente africano. E aí daí surgem as descobertas de terras, né? Formação de expedições marítimas, as aventuras. Então eu vou falar um pouquinho de fatos que antecedem o descobrimento do Brasil, que estão ligados a esse contexto. Isso é um desdobramento da tomada de Constantinopla, né? O início das grandes navegações. Então nós tivemos em 1488, esse fato é 1453, né? 1488, nós tivemos um grande feito náutico,
por Portugal, quando Bartolomeu Fagundes, Bartolomeu, ele chega até ao Cabo das Tormentas, no sul da África, né? A navegação dele atingiu até o sul da África, no Cabo das Tormentas, que era uma área onde ninguém se atrevia a ultrapassar. Por isso era chamado de Cabo das Tormentas, porque todos que tentaram naufragaram nessa localização. E o Bartolomeu, ele conseguiu, né? Ele conseguiu ultrapassar esse local. Esse foi o primeiro grande feito, 1488. Em 1492, houve outro grande feito, que foi a descoberta da América por Cristóvão Colombo. 1492, 4 anos após essa de Bartolomeu. E a de Cristóvão já é uma expedição da Espanha, né? É uma expedição arcada pela Espanha, se bem que o Cristóvão Colombo é um italiano. A Itália esteve sempre presente com a inteligência dentro dessas expedições, através de Cristóvão Colombo, através de Américo Vespúcio. A gente vai chegar lá mais um pouquinho. Em 1494, nós tivemos a formalização do Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? Antes do Tratado de Tordesilhas, existia um outro tratado, o Bula Interquetera, que era um tratado papal que determinava a divisão de terras a serem descobertas entre Portugal e Espanha. Era um acordo feito perante a Igreja Católica. E determinava que, de um determinado ponto, 100 léguas pertenceria a Portugal e, a partir dessas 100 léguas, para a Espanha. O que é que ocorre? Nessa expedição, isso é um fato muito interessante, nessa expedição que conquistou o descobrimento da América, com Colombo, havia um espião infiltrado, que é o Duarte Pacheco, português, dentro dessa expedição espanhola de Colombo. E ele era um espião, ele observou que aquelas 100 léguas determinada pelo Tratado Bula Interquetera deixaria Portugal fora de qualquer possibilidade de ter conquista de terras, porque pela extensão do percurso dessa navegação até chegar à América, isso dava muitas léguas muito além das 100 determinadas por esse tratado, que seria de Portugal. E então Portugal pressionou o Vaticano, pressionou os outros países para uma revisão desse tratado, no que deu-se o Tratado de Tordesilhas, ampliando essa margem de 100 léguas para 370 léguas, o que levaria, com a descoberta da América, uma boa parte, né, pertencer a Portugal, da América do Sul, certo? E a parte à frente, adiante, essas 370 léguas, pertencer à Espanha. Isso é fruto do trabalho desse espião, Duarte Pacheco, que fez a descoberta dessa distância, a impossibilidade de Portugal ter conquistas. Esse Tratado de Tordesilhas ele foi elaborado e decidido no ano de 1494. Em 1498, Portugal libera duas expedições, duas grandes expedições. Uma com o objetivo de realmente chegar até a Índia. 1498, 2 anos antes da oficialização do descobrimento do Brasil. Essa foi a que foi
com destino à Índia diretamente, já como fruto das descobertas da navegação de Bartolomeu, de 1490 e 1488, 10 anos antes, que ultrapassou o Cabo das Tormentas. Então, com as técnicas adquiridas naquela navegação de 1488, a expedição do Vasco da Gama recebeu a missão de ir realmente até a Índia. E outra expedição no mesmo ano, comandada por Duarte Pacheco, que viria fazer uma espécie de reconhecimento para um reconhecimento da terra dessa área da América do Sul, que já tinha sido feita a descoberta da América, né? Por Cristóvão Colombo em 1492. Então, em 1488, vem essa outra expedição para fazer uma espécie de reconhecimento das terras que seriam previstas pelo Tratado de Tordesilhas, que pertenceriam a Portugal. Mas essa foi uma viagem sigilosa. E que ele aportou exatamente em terras do hoje estado do Maranhão. Isso em 1498, 2 anos antes do descobrimento do Brasil. E a outra expedição foi direto até a Índia. Essa expedição que foi à Índia, ela voltou trazendo a notícia que o objetivo dessa outra expedição era uma aproximação com um dos reis lá da Índia, da cidade, da área lá do estado e tal, de Calicut, na Índia, que era um dos maiores emissores de produtos lá para a Europa. Mas esse encontro ele não foi muito satisfatório, não foi muito exitoso. E então, no regresso de Vasco da Gama a Portugal, o rei prepara uma outra expedição para chegar à Índia e realmente estabelecer esse contato comercial com a Índia. E essa expedição foi exatamente a de Cabral, que saiu com essa missão. Eles utilizavam uma técnica de navegação de se afastar no sentido oeste, digamos assim, da margem lá do litoral do continente africano, se afastar o máximo possível a oeste para depois voltar a leste. Isso era uma forma de evitar os naufrágios, as técnicas estudadas da época. E nesse afastamento, Cabral avançou bastante, encontrando aqui a terra brasileira. Mas isso tudo faz parte de um contexto, porque nesse mesmo ano, já havia passado por aqui, em janeiro de 1500, uma expedição espanhola. Teve o Ojeda, que inclusive esteve aqui no Açu, teve outra que aportou no Ceará, não é? Então, a questão do descobrimento do Brasil é um nome até inadequado para se chamar de descobrimento. O Brasil já existia e ele foi acessado, digamos assim, por várias expedições que antecedem a oficialização, que é a de Cabral. Tem essa de um ano antes, de 2 anos antes, 1498, que é a de Duarte Pacheco, que foi aquele mesmo espião português que participou da esquadra de Colombo, no descobrimento da América, e que veio fazer uma espécie de reconhecimento, uma certificação da terra, que aportou lá no Maranhão. E Cabral, que ia para a Índia e parou aqui, digamos assim, e oficializou o descobrimento, entre aspas, do Brasil, mas de uma forma muito amadora, digamos assim. Passou 10 dias, isso no litoral baiano, onde fixou uma cruz de madeira e rezou uma missa. Esses não, além dos contatos com os indígenas, teve esses 2 atos. Isso não era, digamos assim, o suficiente para se oficializar uma posse da terra. Então isso ficou considerado como sendo um descobrimento. Então nós temos aí 3 fatos e 3 expedições
que compõem a questão do chamado descobrimento do Brasil, que para mim não há assim um descobrimento. Você descobrir algo que já existe, né? Algo que já foi, digamos assim, acessado, já foi descoberto anteriormente, não é um descobrimento. Mas do ponto de vista de quem comandou a nossa colonização, que é Portugal, nós temos essas 3 expedições oficiais que fazem parte do chamado descobrimento. Temos a expedição de Duarte Pacheco, que aportou aqui no Maranhão, 2 anos antes da oficialização do descobrimento. Temos a expedição de Cabral, que aportou aqui no dia 22 de abril de 1500, na Bahia, que é considerado a oficialização do descobrimento do Brasil. E temos a expedição que teve a participação de Américo Vespúcio, nós vamos falar bastante sobre esse assunto, que é a de 1501, que essa sim foi a oficialização da posse da terra brasileira por Portugal. Esse é o primeiro ato assim oficial de posse da terra brasileira, porque o simples fato de descobrir não daria essa legitimidade. Apesar de que essa legitimidade era assegurada pelo Tratado de Tordesilhas, mas precisava Portugal oficializar, né? Oficializar. E como é que ele oficializaria? Colocando um marco de posse para dizer aqui é meu. Então colocou em território do Rio Grande do Norte, é onde começa essa história. Colocou em território do Rio Grande do Norte, na esquina do continente, o primeiro marco de posse da terra brasileira no dia 7 de agosto do ano de 1501. 1501. Portanto, hoje, 7 de agosto de 2021, nós estamos completando 520 anos desse fato histórico da maior importância, que é a posse da terra brasileira por Portugal. Aqui foi colocado esse marco de posse, que é um monumento em pedra, mármore e lióis, um mármore que é característico europeu de Portugal, onde nesse marco, que tem 1,62 m de altura por 35 de largura e mais 25 de profundidade, está esculpido nesse mármore a coroa portuguesa, não é? Brasão das armas de Portugal, e mais a Cruz de Malta, simbolizando o apoio da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, importante instituição religiosa e política da época do século XVI, XVII. Era um aval da Igreja Católica, nesse símbolo, a essa posse. Então esse marco ele foi colocado no território do Rio Grande do Norte. Há hoje alguns historiadores que defendem que o descobrimento do Brasil teria sido no Rio Grande do Norte. Eu discordo dessa afirmação, tendo em vista que são fatos completamente diferentes, são locais completamente diferentes, são datas completamente diferentes, e que as teses defendidas pelos que acham que o descobrimento também teria sido aqui, não batem, porque essas afirmações são baseadas em fatos vulneráveis, correntes marinhas que mudam, uma série de coisas que não batem, que eu não vou explicar aqui, que levaria muito tempo, mas eu tenho uma tese, um livro que fala sobre tudo isso. O importante é que todos os historiadores confirmam que 7 de agosto de 1501 é o dia em que Portugal tomou posse da terra brasileira com esse marco e foi no território do Rio Grande do Norte. Essa expedição, ela passou mais de um ano percorrendo todo o território do litoral brasileiro, a partir do Rio Grande do Norte, descendo até a praia de Cananéia, no hoje estado de São Paulo, onde saiu fazendo a cartografia, o mapa, digamos assim, do litoral brasileiro e dando as denominações de onde parava, né? Então, todas essas denominações de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia de Todos os Santos, todos esses locais de nomes originais foram dados por Américo Vespúcio. Américo Vespúcio era, na época, a maior autoridade em cosmografia do mundo, era um italiano e que era o elaborador, digamos assim, das principais cartas náuticas, né?
uma carta náutica para ter credibilidade tinha que ter a assinatura de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio esteve à frente do descobrimento da América com Colombo. Américo Vespúcio esteve à frente dessa missão de posse da terra brasileira, ele esteve a serviço de Portugal. Américo Vespúcio é que dá nome à América. Ora, um cidadão que dá nome a um continente, não é? A um continente, a dois continentes, o norte-americano e o da América do Sul, não é? É realmente um homem que era muito considerado na época como uma autoridade conhecedora do assunto. E aí nós estamos baseados, para defender a data de aniversário do Rio Grande do Norte, como 7 de agosto, na carta de Américo Vespúcio. Como é que isso se deu?